Livro Manual de Ativação Profética de Ed Rocha. Introdução. Este material foi desenvolvido para abordar de forma breve e concisa os fundamentos do ministério profético. Espero que o mesmo ajude a entender melhor os dons proféticos. E o que são dons proféticos? Há mais de um dom profético? Em sua essência, a profecia no contexto do ministério significa simplesmente que Deus fala para e através de nós. Profecia descreve palavras nascidas no coração de Deus, não pela mente humana, com o intuito de trazer edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14:3. Deus tem o desejo de se comunicar com seus filhos e Ele o faz muito mais do que nós imaginamos. Na verdade, eu creio que Deus fala o tempo todo. Nós é que precisamos aprender a sintonizar e a ouvir a voz de Deus. Como filhos de Deus, temos o privilégio de ouvir a voz de Deus e sermos guiados pelo seu Espírito. Essas são duas características significativas de pertencer a Ele. Ouvir a voz de Deus não é apenas para alguns, mas para todos os seus filhos. Através desse material, esperamos despertar, avivar e ativar o dom profético em você, para que você possa fluir em profecia, palavras de conhecimento, caça ao tesouro, dons proféticos e tudo mais que o Pai quer fazer em e através de sua vida, família, ministério e igreja. Bem-vindo a um mundo sobrenatural e cheio de aventuras proféticas em Deus. Que Deus te abençoe, juntos pelo reino. Ed Rocha. Capítulo 1. Feliz Natal. Deus tem um sonho de que um dia todos seus filhos e filhas terão a graça sobrenatural de ouvir e declarar suas palavras de amor. Deus mostra esse sonho quando diz: Eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Joel 2:28. Em Pentecostes, esse texto foi citado por Pedro. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, Deus diz: Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2:16, 17. Deus fez o seu próprio sonho possível na cruz. Hoje, todo aquele que é nascido de Deus tem o Espírito de Deus. Todos que têm o Espírito de Deus podem acessar o coração de Deus. O fato de esse sonho ainda estar muito vivo é melhor expresso em 1 Coríntios. Siga o caminho do amor e deseje ansiosamente os dons espirituais, especialmente o dom da profecia. Mas todo aquele que profetiza fala aos homens por seu fortalecimento, encorajamento e consolo. Eu gostaria que cada um de vocês falasse em línguas, mas eu preferiria que vocês profetizassem. 1 Coríntios 14, 1, 3 e 5. Muitos ainda acham que profetizar é um dom reservado apenas para alguns escolhidos, homens com dom de profecia, tais como o profeta Ágabo. Atos 11, 28. Embora seja verdade que Deus ainda escolha o levante profeta de ofício, também é verdade que todos que têm o Espírito de Deus podem profetizar. O apóstolo Paulo nos encoraja a buscarmos os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, 1 Coríntios 14, 1. Se você nunca pediu a Deus o dom da profecia, faça-o agora mesmo. Peça ao Pai pelo dom da profecia, mas peça com confiança. A palavra dom, na verdade, significa presente. Às vezes, lendo a palavra dom na Bíblia, faz a palavra soar tão formal. Mas imagine-se dizendo ao seu filho: tem um dom para você embaixo da árvore de Natal. Não fica estranho? Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo lista os presentes do Espírito Santo para nós. São presentes. Imagine uma caixa embrulhada com papel colorido e com um laço vermelho e uma etiqueta com seu nome escrito bem grande. É isso que são os dons espirituais. São presentes de Deus Pai para nós, seus filhos. O Natal já chegou e a árvore é o madeiro do Calvário. O preço já foi pago por Jesus. Então corra, alegre-se, pegue os seus presentes, rasgue-o alegremente
os pacotes e curta tudo que o Pai disponibilizou para você. Feliz Natal! Capítulo 2. Tudo fala. Declarando a palavra de Deus. Este é um ótimo exercício para começar a ativar o profético em seu coração. Você pede ao Espírito Santo que lhe dê um versículo ou um texto específico para uma pessoa e então recita ou lê este texto. Ao terminar de ler, diga que sentiu de compartilhar esse versículo ou texto com ela e que espera que o mesmo seja de edificação e encorajamento para ela. Termine fazendo uma oração por ela. Ore com a expectativa de que o Espírito Santo vai te dar as palavras certas a dizer. Ore com a mente aberta para receber imagens e revelações para a vida da pessoa e não tenha medo de compartilhar com ela o que lhe vem na mente. O Espírito Santo pode trazer à mente palavras, impressões e pensamentos para a encorajar e edificar. Por exemplo, se você escolher compartilhar com alguém o Salmo 23, você pode começar com um versículo que diz: Ele unge minha cabeça com óleo, e então o Espírito pode te mostrar que essa pessoa está recebendo uma nova unção. Nesse caso, você diria: eu vejo o Senhor dando-lhe uma unção fresca. Essa imagem ou impressão do Espírito Santo também pode representar uma promoção em uma área específica, pois na Bíblia a unção muitas vezes significa promoção. Aqui está outro exemplo. Ele me faz deitar em pastos verdes e me conduz ao lado das águas tranquilas. Aqui você poderia então encorajar a pessoa dizendo: eu vejo o Pai te levando a um novo tempo, uma estação de descanso. Experimente fazer esse exercício com alguém hoje. Você verá como você é mais profético do que você imagina. Deus pode usar todas as nossas áreas sensoriais para se comunicar conosco e através de nós. Ele pode usar sua visão, olfato, audição, tato. Ele pode trazer uma imagem à sua mente. Ele pode te falar através de uma folha que cai, uma borboleta que passa, um beija-flor ou até mesmo através de sinais de trânsito e placas de carro. Meu amigo Judá Bertelli costuma dizer: tudo fala. Ele é expert em ler e interpretar placas de carro. Isso mesmo, Deus fala com ele e traz revelação através de sinais por toda parte. Isso é muito verdade. Já ouvi muitas pessoas dizerem que estão orando, mas Deus não responde. Eu acredito que o Pai fala conosco o tempo todo. Nós é que ainda não aprendemos a ouvir. Ore ao Espírito Santo e peça a Ele que te dê mais sensibilidade em todos os seus sentidos para entender o que o Pai está falando ao seu coração. Fique atento a tudo: sinais, imagens, pensamentos, sentimentos, cores, etc. Lembre-se, tudo fala. Capítulo 3. O coração do Pai. É interessante notar na Bíblia como Deus fala através da natureza e de situações ao nosso redor. A Abraão, Deus diz: olha para as estrelas. Para Jacó, Deus dá um sonho de uma escada para o céu. Para Jeremias, Deus lhe mostra uma panela. A palavra do Senhor veio a mim outra vez. O que você vê? Eu vejo uma panela fervente, inclinada para o norte, respondi. Jeremias 1, 11 a 13. Note como Deus pergunta ao profeta: o que você vê? Deus está nos falando o tempo todo, mas nós estamos acostumados a ouvir somente sons, quando na verdade Deus, em sua vasta magnitude, fala através de tudo. Nós é que não temos nossos ouvidos treinados para ouvir suas mensagens sobrenaturais. Esta é a palavra que veio a Jeremias do Senhor: desce à casa do oleiro e ali darei a minha mensagem. Jeremias 18:1. Nessa passagem, Deus deu uma mensagem profética a Jeremias quando ele observava o oleiro trabalhando com barro. Deus pode estar respondendo a todos os itens da sua lista de oração. Você precisa estar com seus ouvidos espirituais atentos. Ouvidos espirituais não são como os nossos ouvidos naturais. Nossos ouvidos naturais só ouvem sons, mas nossos ouvidos espirituais podem ouvir cores, ouvir os sabores,
ouvir as texturas, ouvir as imagens, ouvir os perfumes e muito mais, porque Deus fala através de tudo ao nosso redor. Em nossa família, constantemente estimulamos nossos membros a ouvir de Deus para nossos visitantes e a entregar palavras proféticas a eles. Às vezes são palavras simples, mas que fazem as pessoas chorarem de emoção porque revelam pequenos detalhes de assuntos que estão guardados no coração e que só a pessoa e Deus conhecem. Esses detalhes podem saltar diante de seus olhos, muitas vezes através de uma peça de roupa. O Espírito Santo pode ter feito essa pessoa colocar algo de propósito para falar ao seu coração. Por exemplo, certa vez eu estava orando por um visitante na entrada da igreja e ele lhe disse: o pai disse que você fica lindo de boné, que ele te ama e que você não precisa se preocupar em ficar calvo como seu pai ficou, porque o pai sabe que isso é importante para você e ele cuida de seus cabelos. Nenhum fio de cabelo seu cai sem que ele saiba. Ele te ama e não vai deixar você ficar calvo. Use o boné à vontade, porque você fica muito bem de boné. Eu terminei a palavra, como é de nosso costume, dizendo: essa palavra faz sentido para você? O visitante começou a chorar e disse: uou, sim, total. Hoje mesmo eu estava me arrumando para vir para o culto e queria colocar esse boné, mas fiquei preocupado com o problema de calvície. Uou, obrigado, disse ele, fungando e sorrindo. Dei um abraço nele e o certifiquei de que o pai o ama e conhece os detalhes de sua vida. Esse tipo de contato é tão simples, mas tão poderoso. Pode mudar a vida de uma pessoa para sempre. Foi isso que Jesus fez com a mulher samaritana em João capítulo 4. Ele trouxe à tona um assunto que inquietava o seu coração. Com as simples palavras, Jesus fez com que aquela mulher abrisse o seu coração para ser ministrada e em seguida se transformasse na maior missionária de sua cidade e mudar para sempre sua vida. E você, está esperando o quê? Comece a profetizar, entre nesta parceria incrível com o Espírito Santo e comece agora mesmo a revelar o coração do Pai. Capítulo 4. Edifica a igreja. Há 2 dons de caráter profético listados em 1 Coríntios 12. O dom de profecia, claro, e a sua irmã, o dom de palavras de conhecimento. Esse último já não é tão conhecido de muitos crentes hoje em dia. Parece que ficou perdido no tempo e no ministério dos anos que nos separam da igreja primitiva. Mas a palavra de conhecimento é tanto um presente do Pai quanto o dom de profecia e está à nossa disposição da mesma forma para ser uma ferramenta de revelação profética na mão do Pai através de nossas vidas. A primeira vez que eu recebi uma palavra de conhecimento foi quando eu ainda era um adolescente. Um certo dia, ao final de um culto de adoração, enquanto conversávamos e nos confraternizávamos, percebi que uma irmã carregava embaixo do braço uma grande caixa embrulhada para presente. É uma panela de pressão. Veio a certeza involuntária em minha mente. De repente eu sabia que tinha uma panela de pressão dentro da caixa. Não era uma tentativa de adivinhar e nem um pensamento aleatório. Era uma certeza, uma convicção sobrenatural. Cheguei para meu pastor na época e lhe contei o que havia acontecido. Ele deu um grande sorriso e disse: isso é uma palavra de conhecimento. O Pai está te revelando algo que você não tem como saber naturalmente. Ao que eu respondi: mas por que eu iria querer saber o que tem na caixa? Ele me olhou com seus lindos olhos azuis e seu típico sorriso Colgate e disse: não é para você, meu jovem, é para ela. Então ele me orientou a ir lá e a contar a ela o que eu vi. Mas como assim o que eu digo? Perguntei encabulado. Diga somente o que você viu. Nem mais e nem menos. O Espírito Santo vai te dar mais se você for fiel no pouco. Completou ele. Tomei coragem e fui até a irmã. Com licença, querida. Oi, amado. O que foi? O pai me mostrou o que você está levando aí dentro. É uma panela de pressão. O que aconteceu a seguir foi algo incrível e, de repente, quando eu entreguei o pouco que eu tinha, imediatamente eu recebi mais.
Eu vejo que você está levando essa panela de pressão para alguém que você ama muito. Acho que é sua avó, mas você está preocupada com o que vão pensar de você e do seu presente. Não se preocupe, foi o pai que colocou no seu coração de comprar essa panela de pressão. Sua avó está precisando muito porque a dela quebrou várias vezes e ela cansou de mandar consertar. Hoje mesmo ela disse ao pai: "Ah, meu Deus, eu preciso tanto de uma panela de pressão nova." A irmã começou a chorar e me abraçou dizendo que era aniversário da avó dela no dia seguinte e ela tinha saído no trabalho e ido direto comprar a panela para ela, mas que estava insegura se dava ou não. No domingo seguinte, ela me encontrou na igreja e disse que a avó ficou super feliz com o presente e confirmou que havia pedido uma panela nova ao pai. Não tenha medo de ser usado por Deus. Ele nos ama mais do que nós conseguimos acreditar. Ele se preocupa com todos os detalhes de nossa vida e quer participar dela mais ativamente em tudo, sempre. Mas a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum, porque a um é dada a palavra de sabedoria pelo Espírito e a outra a palavra de conhecimento segundo o mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, versículos 7 e 8. Eu conheci o dom de palavra de conhecimento para profecia e edificação, mas foi somente quando conheci meu pai espiritual e mentor, Randy Clark, que vi pela primeira vez o dom de palavra de conhecimento sendo usado para cura. Hoje é comum em nossos cultos que nossos membros entreguem palavra de conhecimento para a cura. Recentemente, um jovem chegou a uma senhora durante o louvor e entregou uma palavra de conhecimento para a cura de seu ouvido esquerdo. Ela contou que ele estava certo. Ela era surda do ouvido esquerdo há 5 anos. Ele orou com ela durante o louvor e ela foi completamente curada. O olhar de alegria e surpresa daquela senhora não tem preço. Em um momento, através do presente da palavra de conhecimento, uma senhora que há 5 anos não ouvia nada de um ouvido, começou a ouvir e dar louvores a Deus pelo seu milagre. A palavra de conhecimento prepara o caminho para o profético. Quando a palavra de conhecimento é liberada, a resposta imediata é: vejo que és profeta. Essa foi a resposta da mulher samaritana quando Jesus entregou a palavra de conhecimento sobre seus maridos. Quando Felipe falou a Natanael sobre Jesus, Natanael parecia cético, pois perguntou: pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Mas quando Jesus entregou a palavra de conhecimento que o viu debaixo da figueira, ele imediatamente conheceu que Jesus era o Messias. Por quê? Porque a palavra de conhecimento gera fé e a fé gera o milagre. O presente da palavra de conhecimento é uma ferramenta essencial no cinto de utilidade de um filho de Deus. Se você ainda não tem o presente da palavra de conhecimento ou se está um pouco enferrujado, eu altamente recomendo que você leia o manual de treinamento ministerial do meu mentor e pai, Randy Clark, o qual é, na minha opinião, o material mais completo sobre o assunto disponível em português. Peça agora mesmo ao Espírito Santo que ative em você o presente da palavra de conhecimento e comece agora mesmo a entrar em uma aventura incrível e sobrenatural de cura e milagres através desse dom maravilhoso. Mas lembre-se que, de acordo com 1 Coríntios 12, 14, a profecia é a manifestação do Espírito Santo através do qual Deus envia uma mensagem que se dirige ao corpo de crentes presentes no encontro, tendo como propósito a sua edificação, exortação e conforto, como está escrito em 1 Coríntios 14, 3 a 4. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação, mas o que profetiza, edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 3 e 4. Capítulo 5. Generosidade profética. Eu me converti aos 7 anos de idade, fui batizado aos 14, tanto nas águas quanto no Espírito Santo. Fui chamado ao ministério com 17 anos de idade e aos 20 já estava no seminário. Aos 24 anos de idade já havia me formado no seminário e me tornara missionário, viajando por vários países e pregando o Evangelho. Hoje, com 24 anos de experiência ministerial, minha vida é marcada pelo que eu chamo de generosidade profética. Eu já vi pessoas darem carros, casas, terrenos e sítios. Já vi dinheiro aparecer em contas bancárias e anjos fazerem dinheiro aparecer em bolsos e carteiras. Já vi notas virem voando pelo meio de uma calçada cheia de gente, sem ninguém tentar pegar, como se fossem invisíveis.
Já vi sacolas de dinheiro ficarem presas às fivelas de sapatos e já vi pessoas serem tocadas por Deus para doar tudo o que tinha somente para receber tudo em dobro. Uma coisa eu aprendi: nós nunca seremos mais generosos do que Deus. Isso é generosidade profética. É saber que ao dar você está, na verdade, semeando naquilo que o Pai quer fazer. É saber que ao cooperar com o Pai, certamente você terá uma colheita abundante em todos os níveis. Quero compartilhar esse princípio espiritual com você, porque foi algo que marcou e mudou para sempre a minha vida e pode mudar a sua também. Tudo o que temos e somos é do Senhor. Jesus nos orientou a buscarmos em primeiro lugar o reino e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Eu creio que um dos maiores esforços do inferno é nos fazer dedicar nossa vida a buscar as demais coisas, crendo que o reino nos será acrescentado. A intenção de Satanás é nos fazer inverter e desobedecer o mandamento de Jesus, bloqueando assim as bênçãos financeiras provenientes da obediência a esse mandamento. Quando colocamos o reino em primeiro lugar, entendemos que tudo o que temos e somos é do Senhor e não nosso. Então, colocamos todos os nossos recursos à disposição do Pai para Ele nos orientar e os utilizarmos conforme o seu querer. Quando fazemos isso, entramos em uma aventura incrível que eu chamo de generosidade profética, onde você deixa Deus abençoar as pessoas ao seu redor livremente, conforme Ele te direciona a fazer. Quando eu embarquei nessa aventura, confesso que no início eu tinha medo de que se eu desse, eu ficaria sem. Eu pensava que se eu desse meu recurso, o mesmo faltaria para mim. Mas quando consegui vencer esse medo e confiei no Senhor e dei livremente tudo o que Ele me pedia, aprendi que Ele sempre nos abençoa com 100 vezes mais tudo que entregamos a Ele. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mateus 19:29. Consagrando nossos bens. Quando consagramos nossas finanças ao Pai e andamos com o coração sensível para obedecermos, Ele geralmente nos toca para fazermos uma contribuição na igreja ou abençoarmos alguém financeiramente. Quando fazemos isso, é para nosso bem que fazemos. Tudo que dermos ao Senhor e à sua obra, receberemos 100 vezes mais. Essa é a promessa do próprio Jesus, Mateus 19:29. Ele pode nos orientar a dar um presente específico para alguém, ou dar um valor específico, que é exatamente o que a pessoa precisa. Ao fazer isso, Deus demonstra que Ele não só conhece, mas está atento e desejoso de suprir as necessidades daquela pessoa. Mas, muitas vezes, Deus toca em nossos corações e nós temos dificuldade em obedecer. No início de minha experiência com Deus também foi assim, mas a cada passo de fé, o Pai me ensinou a confiar mais nele, pois Ele sempre me abençoava com muito mais do que eu havia semeado. Hoje, o meu maior desafio é o contrário. Preciso pedir a Deus uma direção específica para não dar, pois minha vontade é sempre abençoar a todos generosamente sempre. Isso se dá porque aprendi que meu dinheiro não é meu, é do Pai, através de mim, e é através de mim que Ele quer manifestar a sua bondade. Quero te encorajar a acreditar que o Pai é o teu provedor e a deixar o seu coração cada vez mais sensível ao coração do Pai para abençoar pessoas ao seu redor, com as finanças de Deus que Ele confia a você. Fazendo isso, você também irá descobrir os prazeres sobrenaturais de uma vida de generosidade profética. Capítulo 6. Atos proféticos. A Bíblia está repleta de atos proféticos cujo impacto no natural muda completamente o destino de indivíduos e de nações. Atos proféticos são pequenas ações naturais com um cunho espiritual que têm um enorme impacto prático. São, acima de tudo, atos de obediência à direção do Espírito de Deus, que representam o que o Pai está fazendo no mundo espiritual. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão,
Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e U sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo, ao fio da espada. Êxodo 17, 11 a 13. Essa história nos leva a uma área misteriosa do profético, porque certas ações naturais simples liberam tanto poder e autoridade no reino espiritual ao ponto de afetar o resultado no mundo natural. Talvez o mais simples, mais poderoso e mais usado ato profético é a oração em si. Ao falarmos com Deus, seja de joelhos, seja de mãos postas ou da maneira que você preferir, estamos fazendo um ato natural que move o mundo espiritual e tem um grande efeito sobre o mundo natural. Josué orou e o sol parou. Elias orou e o fogo caiu. Eliseu orou e o machado flutuou. Gideão orou e um exército inteiro caiu. Pedro orou e o aleijado andou. Paulo orou e o morto ressuscitou. Oração nada mais é do que um ato profético. Jesus mesmo nos deixou de exemplo vários atos proféticos. Ele manda colocar em água em talhas e transforma a água em vinho. Ele cospe no chão, faz lama e coloca nos olhos do cego e o cego é curado. Ele manda tirarem a pedra da frente da sepultura de um morto de 4 dias e o morto é ressuscitado. Podemos chamar todas essas ações de atos proféticos. O que é então um ato profético? Um ato profético é uma ação realizada pela fé com o intuito de mover o sobrenatural e alterar um estado natural. Atos proféticos na intercessão. Atos proféticos são uma arma poderosa para mover os céus ao nosso favor, principalmente quando aliados ao ministério de intercessão. É comum nas igrejas termos ministérios de intercessão. Infelizmente, esses ministérios muitas vezes se limitam a orar na igreja antes do culto, quando na verdade o ministério de intercessão pode e deve ser tanto mais do que simplesmente isso. Quando o ministério de intercessão entende que o ato profético é uma ferramenta poderosa no mundo espiritual, então o intercessor alia essa arma ao seu ministério, o qual deixa de ser um simples ministério de intercessão e se torna um ministério de intercessão profética. Nesse tipo de intercessão, a vontade de Deus é liberada na terra através dos atos proféticos de alguém ou de um grupo dirigido por Deus. A ação ou movimento no reino terreno libera uma bênção ou realidade específica no reino espiritual, que afeta o mundo natural, trazendo o resultado esperado. Um bom exemplo de intercessão profética na Bíblia é quando Josué faz o povo dar 7 voltas em torno das muralhas de Jericó. O resultado desse ato profético foi que as intransponíveis muralhas daquela cidade caíram e o povo de Israel conquistou aquele território. Em nossa igreja, já fizemos vários atos proféticos. Dentre eles, um que chama minha atenção foi quando nossos intercessores começaram a sair pelas ruas do nosso bairro com vassouras e óleo de unção. Eles ungiram as vassouras e começaram a varrer as ruas, profetizando especificamente a queda dos índices de violência em nossa cidade. Fizemos isso e alguns outros atos proféticos profetizando a queda da violência e do crime em nossa cidade várias vezes durante aquele ano. Quando as estatísticas anuais foram liberadas, ficamos chocados e felizes ao descobrir que a nossa cidade tinha caído de número 1 em número de crimes no estado do Rio de Janeiro para o número 10, algo que nunca havia acontecido na história da nossa cidade. Óleo na fundação. Ao construirmos a sede em nossa cidade aqui no Rio de Janeiro, nós realizamos vários atos proféticos na fundação do edifício. Entre eles, derramamos óleo, mirra e incenso, junto com a pedra fundamental. Como resultado desses atos proféticos, nosso prédio ficou conhecido como lugar de cura e de manifestações sobrenaturais. Muitos levaram pessoas endemoniadas para nossos cultos que, ao pisarem no terreno do nosso prédio, eram libertas. Manifestações de óleo, pó de ouro e pedras preciosas são tão comuns em nossas igrejas
Muitos vão nos visitar somente para ver essas manifestações sobrenaturais. Temos uma caixinha de joias em cada igreja onde guardamos as dezenas de pedras preciosas que caíram sobre nós durante nossos cultos. Essas manifestações são apenas um símbolo do que o Pai está fazendo no mundo espiritual, afetando e transformando o mundo natural ao nosso redor com a atmosfera do céu. Essas manifestações não são exclusividade nossa. Qualquer filho de Deus que quiser experimentá-la as tem à sua disposição. Eu quero encorajar você a viver o mais de Deus para a sua vida e para a sua igreja. Embarque nessa maravilhosa aventura espiritual e veja você também, sua comunidade, ser transformada pelo poder dos atos proféticos. Capítulo 7. Exercícios proféticos. Cremos que é o desejo do Pai ativar sua igreja, sua noiva, para o profético. Assim sendo, colocamos aqui alguns exercícios simples e fáceis de se reproduzir em um ambiente controlado para que seu grupo possa desmistificar esse dom e ser treinado no maravilhoso mundo do ministério profético. Exercício 1. Peça a 2 voluntários para virem para a frente da sala e profetizarem um para o outro conforme o que aprendemos neste material. O primeiro voluntário irá profetizar sobre o outro usando um versículo bíblico como base. Quando o primeiro terminar, o segundo irá profetizar sobre o primeiro através de alguma peça de seu vestuário. Quando ambos terminarem, chame mais 2 voluntários e repita a dinâmica. A partir do terceiro par de voluntários, deixe que eles profetizem como quiserem, segundo o que o Espírito Santo lhes mostrar. Não se esqueça de lembrar ao grupo que a palavra profética deve ser, primeiro, sempre para edificação e encorajamento. Segundo, sempre comunicada em amor. Terceiro, evite profetizar dando dia e hora. Quarto, evite profetizar sobre casamentos e relacionamentos afetivos. Quinto, nunca diga, assim diz o Senhor, pois cremos que essa forma não denota a humildade, mansidão e amor característicos de Jesus. Ao invés disso, diga, eu creio que, eu sinto que, eu tenho a impressão que, etc. Exercício 2. Não há nada mais empolgante do que o evangelismo profético, o qual nós chamamos de caça ao tesouro. Cremos que, ao nos separarmos para encontrar pessoas que são tesouros aos olhos de Deus, nós teremos vários encontros marcados pelo Pai para levar uma palavra de amor até esses tesouros. Nós chamamos esses encontros de encontros divinos. Você pode fazer caças ao tesouro em grupo ou até mesmo por conta própria, para aumentar o número de encontros divinos em sua rotina diária. Primeiro, durante o seu tempo devocional matinal, peça ao Espírito Santo que lhe dê várias pistas sobre as pessoas que ele quer tocar através de você. Escreva essas pistas sobre os nomes, roupas, aparência e necessidade de oração das pessoas que vierem à sua mente. Segundo, preste atenção durante sua rotina diária no trabalho, na escola ou no seu dia a dia para as pistas que o Espírito Santo lhe deu. Terceiro, ao chegar nos seus encontros divinos, fale do amor do Pai de forma informal e profetize no modo que compartilhamos nesse manual. Tente de forma gentil e afetiva demonstrar o amor do Pai por aquela vida através desses exercícios proféticos. Conclusão: eu e minha equipe ministerial esperamos que esse material seja bênção para a sua vida, sua família, seu ministério e sua igreja. Nos colocamos à sua disposição para mais informações e também para ministrarmos uma de nossas escolas. Lembre-se de não limitar o mover profético de Deus através de sua vida ao contexto de igreja. Deus pode e quer te usar para a sua glória o tempo todo, em qualquer lugar. Deus te abençoe.
Juntos pelo Reino, Ed Rocha.